Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe nos nossos estudos dessa noite. Nós estamos dando continuidade no entendimento do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata para a gente sobre bem-aventurados os que são misericordiosos, nos mostrando a todos a necessidade do perdão, do esquecimento das ofensas, dos ultrajes, dos prejuízos sofridos, até mesmo porque, muitas vezes, se por ora estamos na condição de ofendidos ou prejudicados, há muitos momentos em que nós estamos na condição de ofensores, de agressores, daqueles que provocam danos às pessoas e também almejamos o entendimento de nosso Pai Eterno e as oportunidades de reparação dos males causados e a reconciliação com aqueles a quem prejudicamos um dia. Então, meus amigos, esse tema é essencial na nossa vida. A vida em família é praticamente inviável, a vida em sociedade, sem que a gente compreenda essa lição decisiva do Mestre, essa lição expressiva em que ele, em tantas oportunidades, nos ensinou, falou a respeito, exemplificou, inclusive no momento extremo da sua passagem pela Terra, quando na cruz, em despedindo-se da humanidade, enquanto na sua existência física, virava-se para Deus e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, é esse o tema que nós estamos tratando, a necessidade da misericórdia, de que a gente possa esquecer e perdoar as ofensas recebidas. Conforme nos fala Kardec, o ódio e o rancor denotam almas sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Pois bem, um primeiro ponto, meus irmãos, que nós precisamos compreender quando a gente estuda esse tema é o seguinte: quais foram as circunstâncias de uma pessoa que porventura nos ofendeu? Que situações ela vivia? Qual o motivo de uma ofensa que recebemos e que consideramos injusta? Às vezes é um retorno, ou seja, é uma represária, uma retaliação por algo que nós praticamos. Ou seja, a gente equivoca-se, fazemos algo de errado, intencionalmente ou não, e a pessoa então nos retorna. Às vezes na mesma medida, às vezes em uma medida maior. E a gente então se lamenta. Reclamamos, nos queixamos e outras vezes nos chegam algumas ofensas que a gente qualifica como gratuitas, vindas de pessoas com as quais nós não tivemos a iniciativa de uma ofensa, de um prejuízo, não ali naquela circunstância não tivemos a iniciativa de um desentendimento, entretanto acabamos por receber palavras ou humilhantes ou de baixo calão, ou então prejuízos mesmo, quando não uma ofensa física, etc. E às vezes a gente qualifica isso como uma ofensa gratuita. Agora, meus irmãos, qual que é o primeiro ponto que a gente precisa analisar? Quais são as circunstâncias? O que aquela pessoa está passando? A gente tem noção? Às vezes a gente não tem a mínima noção. Às vezes a gente tem uma noção imprecisa, pequenina, mas não conseguimos avaliar a extensão das angústias, dos problemas que aquela pessoa atravessa. E a gente deveria considerar isso, até mesmo para que a gente prepare o nosso coração para o perdão, para o entendimento, para outra assimilação de quando, porventura, sejamos os ofendidos. Nesse aspecto, nós vamos começar, meus amigos, com uma página que está contida no livro Jesus no Lar, ditada pelo espírito de Neio Lúcio e psicografada pelo nosso querido Chico.
Essa página é chamada de A Necessidade do Entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Então, nos cultos evangélicos, no estudo do evangelho que era feito na casa de Pedro e conduzido por Jesus, um dos presentes ali, que aqui não é identificado, trazia consigo o semblante abatido, chateado. Ante as perguntas fraternas do Senhor, esclareceu que foi rudemente tratado na via pública. Foi tratado com aspereza, com grosseria e com falta de educação. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Ou seja, ele foi ali cobrar um dinheiro, alguma coisa que as pessoas deviam, e a reação que ele tinha das pessoas era de grosseria, de falta de educação. Não se internou o Cristo através do consolo individual, ou seja, em vez de Jesus conversar somente com ele, chamou a todos os companheiros e contou-lhes benevolente. Então Jesus, para abordar aquele problema, contou uma história, que foi a seguinte. Um grande explicador dos textos de Jó, aqui no caso, o personagem do Velho Testamento, conhecido por sua paciência e por sua fé. Exemplo para nós dessas duas virtudes. Então havia um estudioso, um conhecedor das lições de Jó, que tinha muita disposição para o serviço da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que ensinava com muita sabedoria. Então ele resolveu ensinar, repassar os conhecimentos, as interpretações que ele teve a partir dos textos de Jó para alguns aprendizes. Amparando certa feita um aprendiz irrequieto que frequentes vezes se lamentava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. Então, um dos alunos dele, que não compreendia, que tinha uma alma inquieta, agitada, precisou de uma lição diferente, que foi a seguinte. O professor saiu com ele pelas ruas de Jerusalém para que eles fossem ali como pedintes, pedindo ajuda para os trabalhos, para aquilo para o culto que se tinha no templo de Salomão em Jerusalém. A maioria dos transeuntes davam ou negavam com indiferença. Então isso aqui é muito comum nos nossos dias atuais, né? Ou seja, às vezes a pessoa dá ou nega ali, pouco dá assunto, pouco conversa, mesmo para ficar livre ali de quem pede, sem render. Mas, numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes ao pedido com aspereza e zombaria. Então, um deles lá foi bem grosseiro com eles. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair ao chão, ralado de dor violenta, provocando socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Seguiram adiante, quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes à súplica, ou seja, que nem sequer respondeu, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Então a pessoa respondeu com os olhos, né, com dureza, assim, com raiva, e não falou nada com eles. Orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos. Então, assim que o professor viu a oportunidade, falou, aí, ó, vamos lá, vamos seguir isso aí, vamos ver, né? E foram ali na surdina, né, sem serem percebidos, foram seguindo aquele homem que lhes reagiu dessa forma. E quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorando o aguardava. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz tinha no lar uma filha morta. Prosseguiram pedindo na via pública. E daí alguns passos, receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Ou seja, mais uma oportunidade, né?
Retraíram-se ambos em expectativa, verificando, depois de meia hora de observação, que o mísero não passava de um louco. Era um alienado mental, né? Sem suas faculdades, sem o seu juízo perfeito. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas. Mas, passadas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se converteu de senhor em escravo em razão de dívidas enormes. Ou seja, a quarta ofensa recebida veio de um velho que falou que iria prender-lhes, que ia apedrejar eles, que, enfim, que moveria ali uma série de providências contra eles. Eles, então, se recolheram, procuraram tomar conhecimento da situação dele, até que apuraram ali que aquele senhor, antigamente era um dono de muitas posses, mas em razão das dívidas, naquele tempo, o que acontecia? Se a pessoa não tinha o dinheiro suficiente ou os bens suficientes para honrar com as obrigações contraídas, muitas vezes pagava-se com a própria liberdade. Então a pessoa, o devedor, às vezes era convertido em escravo. Como o dia declinasse, ou seja, já o fim do dia, o respeitável instrutor chamou o discípulo de volta e lhe falou: guardou a lição? Aceite a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Então Jesus acabou de contar aquela história, no qual o professor disse isso ao aprendiz, né? O que nós falamos aqui, e Jesus então complementou com as seguintes palavras: quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal está seguindo, sob laço pesado, a caminho do matadouro. Então, meus irmãos, essa primeira lição mostra pra gente o seguinte: quais problemas alguém que nos ofende, que nos magoa, que está mal-humorado, que nos dá uma má resposta, enfim, que protagoniza qualquer situação dessa diante de nós, quais problemas essa pessoa está enfrentando? Quais dificuldades ela tem dentro de casa? Quantas angústias ela tem? Será que não tem um parente doente? Será que não está passando por uma dificuldade material muito grande? Será que não carrega com ele uma responsabilidade gigantesca que a gente talvez não suportaria? Será que aquela pessoa ali não está por ela mesma enferma, doente, sentindo dores, sentindo um incômodo que talvez a gente também não aguentasse? Enfim, nós precisamos cogitar disso, para que a gente, sempre que a gente receber alguma ofensa, uma calúnia, sempre que a gente for alvo de qualquer situação dessa natureza, a gente pense o seguinte: coitado, deve estar passando por algum problema que eu não sei. Que Deus o ampare, o abençoe. A gente faça o esforço de não revidar. A gente faça o esforço de ficar em silêncio. E, na primeira oportunidade, quem sabe, ajudá-lo, auxiliá-lo, devolvê-lo com um pensamento de paz, de prece, para que a gente, em breve, consiga, quem sabe, restituir aquela pessoa em outro estado de alma, em outro estado de humor. Mesmo porque, meus irmãos, muitas vezes, esses a quem falamos são aqueles que nos são mais próximos. É um pai, uma mãe, um irmão,
uma esposa, um marido, um filho, um superior hierárquico nosso, outras vezes um subordinado, né? É alguém com quem a gente convive e com quem nós precisamos no dia a dia, precisamos dessa pessoa e ela precisa de nós. Então nós precisamos sempre, em situações dessas, pensar o seguinte: ele deve estar passando algum problema que eu não conheço. Ou então aquele problema que ele passa, que eu sei por alto, deve ter se agravado, deve estar mais difícil. Enfim, que Jesus o abençoe, que Deus o ampare, leve paz para ele, abençoe o lar dele. Então, meus irmãos, tal deve ser a nossa reação e a nossa compreensão a respeito. Nós temos, agora continuando o nosso estudo, tem uma página no livro Boa Nova, que é o capítulo 10 do livro Boa Nova, intitulada O Perdão. Ela é uma página extensa, meus irmãos, mas nós selecionamos aqui alguns trechos e algumas falas de Jesus, alguns dos diálogos aqui, porque nela Jesus também nos traz muitas lições que a gente precisa refletir em torno desse tema. O enredo dessa página é o seguinte: Jesus estava com uma viagem programada para Nazaré. E, como foi algo que foi dito com antecedência, muitas pessoas ficaram sabendo, inclusive alguns opositores do Evangelho, ou seja, alguns inimigos da causa do Cristo, e, portanto, eles foram na frente, espalharam uma série de mentiras, de calúnias, falaram tanto preparar um ambiente hostil para que quando Jesus chegasse ali, ele fosse mal recebido, as pessoas não compreendessem o seu evangelho, enfim, para que ele tivesse uma série de dificuldades na execução do seu trabalho e na divulgação das suas verdades. Foi então que eles chegaram em Nazaré e de fato encontraram aquele ambiente e o Cristo, entretanto, com a paz que ele tinha, com a sabedoria, a serenidade que o mestre tinha, ele não entrou nessas contendas, não entrou em discussões estéreis, ao contrário do que fizeram alguns dos apóstolos, especialmente, conforme o irmão X fala aqui, Pedro e Filipe. E assim que eles falaram com Jesus da reação que eles tiveram em não levar desaforo, em não concordar com aquelas mentiras, em replicar cada um dos argumentos, cada um dos falsos pontos levantados, eles reagiram à altura. Jesus então lhes abordou a respeito, passados alguns dias, nos seguintes termos: de modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores, ou seja, numa discussão estéril que não daria frutos. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica, a melhor resposta, é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. De que serviriam as longas discussões públicas, cheias de zombarias? Ao fim de todas elas, teríamos apenas menos probabilidade para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para separatividade e odiosas dissensões. Ou seja, o mestre explicava para eles que há momentos que não adianta a gente entrar em polêmicas, querer destacar o nosso ponto de vista, desmascarar mentiras, inverdades que são levantadas. O melhor testemunho é o nosso trabalho, é a nossa conduta. E era o que o mestre dizia, embora, quando apresentava o ensejo, ele esclarecia e falava aquilo que era oportuno, sem contudo entrar no clima da discussão e da discórdia. E aí então Filipe perguntou para ele o seguinte, mestre, falou Filipe, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de vós. Ou seja, muitos dos que foram lá assistir, o Senhor falar, o Senhor pregar,
no fundo, por trás, estavam maldizendo. Estavam ali, eram os elementos da discórdia. E aí, olha o que o Cristo fala, meus irmãos. Mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Perguntou Jesus. Nas ilusões que as pessoas criam na terra para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes nesse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Então, ter a pretensão de agradar a todos e de não desagradar ninguém, né, é uma ilusão. A gente não tem como fazer isso. O mestre não preocupava-se com isso e não fez dessa forma, porque do contrário, ele agradaria os homens e desagradaria aos interesses do Pai. Por isso que Jesus nos ensina, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos é acrescentado, ou seja, para que primeiro sejamos coerentes com o que a gente aprende, com aquilo que a gente tem como sendo a verdade. Mais adiante, meus irmãos, nessa página ainda, tanto Pedro quanto Filipe abordavam Jesus no seguinte sentido. Pedro ainda volta para o mestre e lhe fala o seguinte: mas, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese do malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? E Jesus então conclui dizendo o seguinte: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Ou seja, nós não devemos deixar de ser prudentes e cuidadosos. Como o amor não dispensa a verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, mas, em nenhuma circunstância, procure saber se o seu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalhe para o bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei destacar que ninguém pode ir a Deus com sentimento de ódio, de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e o pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, e a todo momento precisamos e devemos esquecer o mal. E foi na sequência que Pedro perguntou: mas, Senhor, quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim que eu terei que lhe perdoar? Até 7 vezes? E aí veio a resposta célebre do Cristo: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, meus irmãos, nessa página do livro Boa Nova, que nós lemos aqui somente parcialmente, nós observamos como que o Cristo desenvolve o tema do perdão. Agora, o que acontece muitas vezes conosco? Embora a gente saiba dessa lei divina, embora a gente saiba que o perdão, acima de tudo, é uma atitude que nos liberta, que nos desprende, que tira de dentro de nós sentimento de mágoas, de ódio, que na verdade são um verdadeiro lixo para a nossa alma, às vezes a gente tende a achar que o perdão é algo, um favor que a gente faz ao próximo, quando na verdade é um bem que a gente faz a nós mesmos. A gente se liberta, nós ficamos com a alma leve, com o coração limpo desse sentimento de mágoa, de ressentimento, que nós não podemos carregar. Isso nos atrasa, isso nos fere por dentro, nos come por dentro, vai acabando aos poucos com as nossas forças, vai aos poucos empalidecendo, ou seja, enfraquecendo
as boas disposições que a gente traz com a gente e nos afastando do bom trabalho que nos compete. Muitas vezes, meus irmãos, a gente procura, diante das ofensas recebidas, diante das mágoas que, infelizmente, podemos carregar, às vezes a gente procura mais quem nos dê ouvidos, quem nos dê razão, quem alimente em nós esses sentimentos, e rejeitamos aqueles que nos falam em torno do perdão, do esquecimento das faltas, das ofensas. Deixamos de lado aqueles que nos trazem a razão de que se hoje nós fomos ofendidos, amanhã nós podemos ofender e que normalmente vamos almejar o entendimento, o esquecimento, o perdão, especialmente daqueles que a gente ama e que às vezes a gente magoa e ofende. Nesse sentido, para a gente concluir a nossa participação hoje, nós trouxemos uma última página, que é de Irmão X, do livro Contos dessa e d'Outra Vida, na qual, intitulada por Irmão X como O Escriba Incrédulo, onde nós vamos ver uma passagem ocorrida também com Cristo, que foi a seguinte: descansava Jesus em casa de Igorim, o curtidor, no vilarejo de Dalmanuta, quando Joabe, escriba em Cesareia, partiu à procura dele em companhia de Zebedeu, pai de Tiago e João, que lhe devotava imensa estima. Então Zebedeu conhecia o Cristo, sabia onde o mestre estava, e Joabe, que era um escriba em Cesareia, um homem culto, letrado, queria conhecer o mestre e abordar um assunto em específico com ele. Enquanto caminhava, depois de largar da barca, o amigo da cidade, que jamais contemplara o doce Nazareno, ou seja, Joabe, que vinha de Cesareia, não sabia como que Jesus era, não sabia o seu semblante, sua aparência física, nem nada. Falava compungido das mágoas que sofrera. Sentia-se doente em suprema revolta. Desejava escutar o verbo do Senhor para certificar-se quanto à própria conduta. Então, ele tinha sido muito ofendido, muito magoado, e queria aconselhar-se com Jesus sobre o que fazer. Dizia-se crivado de injustiça e calúnia. Permutavam assim impressões espontâneas e afetuosas quando o lar de Igorim lhe surgiu pela frente ao longe. Então eles avistaram a casa onde Jesus estava. Ao redor dela, congregavam-se enfermos, avultando entre eles um homem maduro e esbelto, a gritar estentórico, e que, entrando às pressas, excluiu-se do quadro, desafiando assim a curiosidade dos viajantes. Então, à medida que Zebedeu e Joabe chegavam na casa de Igorim, onde Jesus estava, a casa estava cheia de doentes, de enfermos que procuravam por Jesus, e no meio deles havia um homem forte, alto, e que gritava ali, em alta voz, meio apavorado, e esse homem entrou para dentro da casa sem que eles percebessem exatamente ali para onde é que ele tinha ido. Dentro da casa pobre, perguntou Zebedeu a uma velha aleijada quem era aquele mísero, e informou-lhe a anciã que se tratava de um louco infeliz à procura de Jesus. Nisso, Tiago e Pedro aparecem e dizem que Jesus pretendia ausentar-se para a prece nos montes. Então, antes que Joabe e Zebedeu fossem recebidos pelo mestre, Pedro e Tiago vieram cá fora e falaram com todos os presentes que o mestre iria sair. Estava prestes a sair para a prece habitual nos montes. Joabe, ouvindo isso, ou seja, vendo ali que ele não poderia ser recebido, entrou sozinho pela casa e encontrou em quarto humilde o Cristo generoso meditando em silêncio. Então ele rompeu a multidão e saiu investigando dentro da casa até que encontrou Jesus, que estava ali quietinho, meditando em prece. Mestre, falou ele, chorando depois de confortado as suas primeiras saudações. Tenho o peito dorido e o pensamento em fogo.
humilhado que estou por injúrias atrozes. Feriram-me, Senhor, sujando-me o nome e furtando-me o pão. Que fazer ante o mal que me ataca insolente? De que modo portar-me perante os inimigos que me cobrem de lodo? Perdoa, filho meu, disse o amigo celeste. Senhor, como esquecer malfeitores e ingratos? Anotando-lhes sempre a condição de enfermos. Foi o que a gente estudou há pouco no livro Jesus no Lar, né? Ou seja, um malfeitor, um ingrato é um doente da alma. Está passando por problemas e dificuldades que às vezes a gente não imagina. Enfermos? Como assim se perseguem matando? Não procederiam desse modo se não fossem dementes, falou Jesus. Mas, mestre, insistiu Joabe, convém esclarecer que os meus adversários são ladrões perigosos. São, pois, mais infelizes. Infelizes? Por quê? Se têm casas ricas e terras florescentes? Todavia, amanhã descerão ao sepulcro, abandonando o furto a mãos que desconhecem. Entretanto, Senhor, sem qualquer razão justa, eles querem prender-me. Não importa, meu filho, pois todo delinquente está preso em si mesmo, às algemas da treva. Mestre, mestre, ainda assim, espreitam-me igualmente em tocaia sinistra, prelibando-me a morte, todos eles armados de punhais assassinos. Perdoa e ora por eles, disse o Cristo sereno, porque é da eterna lei que a justiça se faça. Todo aquele que fere será também ferido. O escriba em desespero falou chorando. Senhor, estou sozinho, despojado de tudo. Iludiram-me a esposa e roubaram-me os filhos. Acusado sem culpa, o cárcere me espera. Venerei sempre as leis, guardando-lhes os princípios, e toda minha dor nasce da sombra hostil da infâmia que me cerca. Que fazer, benfeitor, ante as garras da lama? Filho, perdoa sempre. Ouvida todo o mal e faça todo o bem, porque somente o bem é luz que não se apaga. Incapaz, e aí irmão X vem nos contando o seguinte: incapaz de conter o assombro, a surpresa que o traía, Joabe levantou-se de soslaio, perguntando lá fora aos amigos surpresos. Então ele saiu daquele quarto e perguntou àqueles que estavam lá fora: dizei-me, por favor, onde acharei o Mestre Jesus? Quero Jesus para ouvir-lhe a palavra. O escriba renitente, insistente, teimoso, conservava a impressão de ter ouvido o louco que avistara ao chegar àquela casa, e não o próprio Cristo. Ou seja, para ele aqueles conselhos ali eram os conselhos de um louco, de alguém dementado, porque não era o que ele esperava ouvir, porque não lhe agradava, não era conforme a sua expectativa de ter ali um conselho de como vingar-se, de como ir à vingança, de como retribuir e sair daquela situação em que se encontrava, pagando na mesma moeda aqueles que o haviam ofendido. Jesus falava o tempo todo em perdão, esquecimento das faltas, sobre as leis divinas, de que quem com ferro fere, com ferro será ferido, ou seja, aqueles que violam as leis divinas haverão de colher suas consequências, e de que, portanto, não nos cabe qualquer iniciativa no sentido de correspondermos à mesma altura qualquer ofensa recebida. Então, meus irmãos, essas lições mostram para a gente o que o Mestre nos ensinou a respeito desse tema. Nós precisamos nos lembrar que muitas vezes nós estamos no papel de quem prejudica, de quem faz mal,
de quem injuria, de quem calunia, de quem é maledicente, de quem não age conforme as leis divinas. E inúmeras vezes pedimos para nós o perdão divino, a compreensão do alto e também o perdão dos ofendidos e prejudicados. E se tudo isso, ou nessa intensidade, não fizemos nessa existência, certamente nas existências passadas, os nossos compromissos, os prejuízos que provocamos, o mal que espalhamos e que fomos instrumentos, não foi pequeno. E por isso, meus irmãos, sempre que algo nos tocar nessa vida, tenhamos sempre a certeza de que obedece a uma causa justa, de que Deus o permitiu e de que, de nossa parte, para que nós não pioremos o problema e não agravemos a situação, esqueçamos o mal e perdoemos aqueles que são seus instrumentos. Meus caros irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo de hoje, pelo que passamos, portanto, a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, e de Jesus nosso Mestre amado, bem como de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrados nossos estudos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Até logo, meus amigos. Fiquem com Deus.